Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, não é? Você sempre com a gente de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, acompanhando personalidades da região metropolitana, personalidades do Brasil, aqui nas nossas bancadas, discutindo e debatendo os temas importantes aqui para a Baixada Santista e, claro, destacando também a pauta e os assuntos de nível nacional. Lembrando que a gente tem uma reprise às 8 da noite, não é? E um pouquinho mais na frente, na sequência do JB, às 22 horas, o painel regional, também com entrevistas importantes e os debates da Baixada Santista e do país. Seguindo aqui a semana do meio ambiente, aqui no nosso painel regional Debates, a gente com prazer recebe o promotor de meio ambiente aqui da cidade de Santos, Dr. Dauri de Paula Júnior. Promotor, boa tarde, prazer revê-lo, tudo bem? Boa tarde, prazer revê-lo também. Nosso vereador Antônio Carlos Bonha Joaquim, vereador do PMDB de Santos, também nos dá prazer e a satisfação da participação nesta edição do painel Debates. Tudo bem, Bonha? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel Debates. Boa tarde ao Dr. Dauri de Paula Júnior, ao Dr. Manuel Rogério. É uma honra sempre estar aqui no teu programa debatendo as coisas da cidade e região. E completa aqui a equipe do painel Debates nesta edição, nesta sexta-feira, o nosso Manuel Rogério, advogado e nosso comentarista habitual do Debates e do painel regional também. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, é um prazer receber aqui o Dr. Dauri. Boa tarde ao vereador Banha. Boa tarde especial aos nossos telespectadores e nosso amigo Paulinho Reis, que revitalizou a minha aparência, Boturão, tá vendo? Da barba, o que aconteceu cabelo. Com você, doutor Manuel Rogério? Estava meio atarefado de trabalho e tinha deixado de lado a minha aparência. Vamos abrir um espaço importante para ver que os nossos telespectadores, os fãs de Manuel Rogério, se gostaram aí do novo layout, não é, vereador Banha? Ainda com profissionais. Esse destaque todo na abertura. Com profissionais da magnitude ainda dos seus anunciantes aí, do Paulo Rosa, isso acho que foi, será que foi um. Foi aí um franchise, aí, foi um jabá, como se diz? Jabaculé, né? Foi? O famoso jabaculé. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, não é? Questione aqui os nossos convidados, opine a respeito dos temas que a gente coloca em discussão e em debate aqui no painel regional, não é? Lembrando também pelo Facebook, você curte e compartilha conosco, facebook.com/painel regional. E pelo site da TV Santa Cecília, acompanha a gente online, em tempo real. Santa Portal, clicando lá no ícone painel regional. E ainda, se lembra sempre você, depois do programa encerrado, ele vai para o YouTube. E aí, no momento que você achar mais adequado, você revê o programa ou os trechos que julgar mais interessantes, tá certo? Como a gente faz habitualmente, na abertura, o destaque aqui para os nossos parceiros do dia a dia, o Diário do Litoral, o DL, nesta sexta-feira, circula aqui pela Baixada Santista com esta manchete: contrato de limpeza é reajustado em 349% lá na cidade de Praia Grande. A Prefeitura mantém contrato em edifícios municipais, pagando preço mais caro que o cobrado há 5 anos pela mesma empresa, é o que noticia aqui o DL desta edição. Eu passo aqui o Jornal Diário do Litoral ao nosso Dauri Paula Júnior, o promotor, que nos ajuda aqui a passar também ao vereador Banha e ao nosso Manuel Rogério aí na sequência, tá certo? E só completando aqui, como sempre também, do mesmo grupo do DL, o Gazeta de São Paulo, que circula em 250 cidades aqui do estado, traz aqui na capa: setor automotivo demite 7.300. Então, uma notícia negativa, né? O número de empregados do setor chegou ao nível mais baixo desde dezembro de 2012. Tá certo? Passo também ao Dauri e ao Banha e, na sequência, ao Manuel Rogério, esta edição do jornal Gazeta de São Paulo. Bom, a gente, evidentemente, estamos discutindo aqui a questão ambiental. Vamos abrir aqui a pauta com o Dauri para que ele faça um balanço do que foi a semana no meio ambiente aqui na cidade de Santos, não é? Como é que o Santista vem encarando isso, temos o que comemorar, qual é a avaliação nesse ano de 2014? Estamos evoluindo ano a ano, Dauri, ou não é bem assim? Olha, eu não acredito que nós estejamos evoluindo ano a ano em todos os setores. Eu acho que o setor da consciência ambiental vem evoluindo ano a ano. A incorporação de valores ambientais nos diversos ramos da sociedade também vem evoluindo ano a ano, né? Mas ainda falta a incorporação das questões ambientais nos custos das empresas, né, no budget das empresas. Ainda há necessidade de que o município assuma o seu papel enquanto gestor ambiental de uma maneira mais efetiva, né? Esse papel no estado de São Paulo teve
ao longo do tempo, sempre atribuído ao gestor estadual. Então, o gestor federal, no caso o IBAMA, e os gestores municipais sempre foram muito acanhados. E hoje em dia, embora na área de licenciamento ambiental o governo federal tenha ocupado algum espaço um pouco maior, principalmente na nossa região por conta do porto, mas ainda na área municipal a gestão ambiental é bastante tímida, né? E a cidade vem evoluindo cada vez mais, né? O meio ambiente é uma questão que está imbricada em todas as relações dentro, principalmente na área urbana, e isso exige que o viés ambiental passe pelos mais diversos setores. A gente já enfrenta uma dificuldade que é a setorização das secretarias, né? Então, por exemplo, na visão do Ministério Público, todo o desenvolvimento urbano da cidade tem a ver com o meio ambiente. E estas discussões em relação a desenvolvimento urbano têm uma ação muito tímida da Secretaria de Meio Ambiente. Isso é mais voltado à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano propriamente dito. Né? É um formato diferente de governo. Então, no nosso sentimento, havia necessidade de que a questão ambiental fosse melhor apropriada por esses órgãos. Né? Em compensação, nós vivemos numa cidade onde a população tem uma consciência ambiental bastante grande e reclama bastante, né? Traz à ouvidoria, traz ao Ministério Público os seus anseios, as suas críticas, né? Isso também acaba fazendo com que o poder público, bem ou mal, vá atacando as questões que mais aparecem, né? Normalmente relacionada à poluição sonora, à poluição visual, aquela que o cidadão comum percebe, né? O lixo jogado no chão, o excesso de publicidade, e isso são questões que a Prefeitura vem tratando, mas a nossa maneira de ver ainda de forma bastante tímida. Perfeito. Bom, e à vontade aqui com o nosso Daurílio Paula Júnior, Manuel Rogério também, né? O promotor participando com a gente nesta sexta-feira, que fecha aí a Semana do Meio Ambiente. Pois não, vereador? Com muita satisfação, até ter a companhia de um grande paladino, guardião da lei, uma pessoa incansável, que é o Daurílio Paula Júnior. Eu tenho um respeito, um apreço, admiração. Acho que nesses quase 20 anos, 5 mandatos, eu devo estar entre os líderes de audiência de reclamações no seu gabinete. Devo ter lá umas 30, 40 representações ao Ministério Público. E a gente vê, acompanhando dia a dia o desenvolvimento, o crescimento da cidade, da região, a gente sente que muita coisa não tem um calcanhar de Aquiles muito grande a nível estadual, federal e até municipal. A palavra planejamento. Acho que é o grande calcanhar de Aquiles com relação a salvaguardar e equilibrar esse meio ambiente onde nós vivemos. A gente vê que cresceu mesmo, como disse o doutor Daurílio, cresceu a preocupação com relação ao meio ambiente, a qualidade, na tenridade já se aprende nos bancos escolares, a participação da sociedade, algumas ONGs cresceram aí assustadoramente aí, com relação ao tema. A consciência despertou, o povo está mais diligente. O respeito à educação, ainda capengamos aí com relação a descarte de lixo, que a gente vê que muita gente descarta o lixo e depois reclama do próprio poder público. Mas o poder público ele não produz o lixo. Quem produz lixo é a população, tem que acondicionar bem, tem que separar o lixo limpo, tem que saber o horário que passa o caminhão, tem que saber o dia que há a coleta, se a coleta é todo dia, se é periódico, se há a varrição. Isso sim é poder público controla. Agora, o cidadão descartar em qualquer lugar, como a gente vê, entulhos a céu aberto, o cidadão joga até canal joga cavalo dentro do canal, joga a geladeira em locais inadequados, tem carcaças de pneus em tudo que é lugar. Isso aí prolifera dengue, mosquito, uma série de doenças, o número de roedores cresceu assustadoramente. Mas, doutor, alguns dos nossos embates locais, eu vou até diretamente aqui
fomos nós até que provocamos, com relação aos grãos, essa preocupação de estar numa cadeia produtiva como o Porto de Santos, que queiramos nós ou não, é hoje o esteio de equilíbrio financeiro e produtivo de nosso país e da nossa cidade. Nós temos lá uma negligência, uma questão de habilidade, imprudência, imperícia, má vontade com relação a grão, com relação a canal do estuário. Tivemos aí um embate muito grande, nós tivemos na mesma trincheira com relação à Embraporte, que fez um porto dentro do mangue, acabou com todas as espécies da biota marinha, com problemas de pescadores, até agora não fez absolutamente nada com relação ao passivo deixado. Nós brigamos aí, estamos vendo aqui, espantados, porque também incorre de novo no planejamento, com a cantareira, a falta de água. O governo do estado, desde 2000, falando de água, falando do problema. Cadê água de reuso? Cadê acondicionamentos, estudos, trabalhos em cima disso? Esperamos secar para poder fazer. E a questão aí que é o tema do momento é túnel em lugar que não deve ser feito, traçados que começam de um jeito e terminam do outro, o VLT que foi um grande embate nessa cidade. Ficamos 20 anos sem o transporte veículo de massa e ao final também não podemos esquecer, já está ficando crônico isso no país e a nossa cidade tem sido o espelho disso, que é o patrimônio histórico, que é nada mais, nada menos que um ralo do dinheiro público. Porque como mensurar essas obras? Essa é a minha grande preocupação, a minha grande angústia, porque como mensurar? Eu vejo um patrimônio como o Poupa Tempo, por exemplo, doutor Dauri, que foi uma revolução, a chegada do Poupa Tempo em Santos, um armazém fétido, todo estourado, um vazamento com infiltração. O poder público foi lá, recuperou aquele ambiente, atende a milhares de pessoas todos os dias e gastou 4,5 milhões de reais. Agora vejo, gosto do Pelé, sou santista, gosto do museu, é o maior museu do mundo, é uma coisa maravilhosa que está sendo feita lá, mas 53 milhões de reais naquela obra. Como o Coliseu, com tantos aditamentos, 40 milhões de reais, que é mais complexo ainda do que o próprio Museu Pelé. Isso tudo não assusta, não espanta. Nós vamos ter que aprender pela dor ou pelo amor, doutor? Você colocou bastante temas, eu acho que o mais importante é a questão do planejamento. Eu acho que erros de planejamento do passado, quando ainda não se sabia a repercussão das questões ambientais no seio da sociedade, como a instalação do porto conjugado com uma área urbana, né? Esse é um porto do final do século XIX, começo do século XX, onde a relação porto-cidade era uma. Né? O atual é o porto do século XXI, né? Com uma relação porto-cidade bastante diferente. Então, esse erro de planejamento, eu até coloco o erro entre aspas, nós temos que partir para ações corretivas agora. O que não se admite são erros de planejamento atuais. Né? O que não se admite é se projetar obras públicas do vulto, do VLT, do túnel, sem que se tenha uma preocupação com visão global da implantação dessas obras de sistema viário. Né? Com um túnel ligando a margem de Santos, à margem do Guarujá do Porto, qual é a repercussão disso no sistema viário da cidade? Quando o túnel Zona Leste e Zona Noroeste ficar pronto, qual é a correlação entre esses dois sistemas viários e qual o impacto disso na cidade? Né? Esse túnel está projetado para veículo, o tráfego urbano, né? A gente costuma dizer vai ser o túnel Ayrton Senna da Baixada Santista, ou ele vai ser um túnel para transporte de carga. A Dersa apresentou o projeto como túnel para transporte de carga, a Codesp já se manifestou desfavoravelmente a isso,
porque não foi levado em conta o impacto deste transporte de carga via túnel na perimetral, né, e nas entradas, na circulação na malha urbana, no transporte de carga. A Prefeitura de Santos, convocada pelo Ministério Público, o prefeito fez questão de comparecer pessoalmente à reunião, junto com todo o seu secretariado, e afirmou: não, nós apoiamos o túnel, pedimos para mudar o trajeto do túnel, porque o trajeto apresentado pela Dersa não estava adequado, reestudamos e não vai haver transporte de carga portuária, de caminhões. Esse túnel é um túnel eminente urbano, daí a brincadeira com o túnel Ayrton Senna, que foi fundamental para ligar duas áreas da capital, né? Isso constou de uma ata de reunião. O Ministério Público encaminhou esta documentação para a CETESB, no curso do licenciamento ambiental do túnel, e a CETESB informou o Ministério Público, pois não foi esta informação que a Prefeitura de Santos forneceu formalmente ao órgão ambiental, né? Então, a reunião foi feita com o prefeito e os seus principais secretários nessa área especificamente, e a informação encaminhada pela Prefeitura de Santos foi encaminhada por um funcionário de segundo ou terceiro escalão. Então, não sei se um erro de comunicação interna ou se a falta de planejamento, de fato, ela não está se conversando, né? A ideia de se fazer as obras cada vez, olha, precisamos aproveitar o dinheiro, então vamos fazer a obra. Isso pode trazer um prejuízo muito maior depois, né, no acerto da obra, na adaptação de vias. A gente chama de retrabalho, né? O retrabalho de todas essas obras, né? Então é algo que preocupa sobremaneira, não só pela repercussão do ponto de vista do meio ambiente urbano, mas, como você colocou, do ponto de vista de cidadão, de quanto custa isso para os cofres públicos, né? Fazer o VLT no canteiro central da Avenida Francisco Glicério, só nas obras exclusivamente voltadas à mudança do eixo, custa 19 milhões a mais. Se levar em consideração que fazê-lo no traçado original seriam pouquíssimas as alterações na Avenida Francisco Glicério, que havia sido recentemente reformada pela Prefeitura e etc., né? Ainda que pudesse levar a ciclovia para junto do VLT e melhorar a disposição das pistas, etc., teria uma economia muito maior. E olha que, por exemplo, nesse custo dos 19 milhões não inclui, por exemplo, mudança do sistema de drenagem, que teve que ser feito para reposicionamento das pistas. Sem contar o prejuízo, né, doutor? Porque nós ficamos 20 anos parados com o TIM, né, que era a linha férrea. Então, outras cidades. É um caso claro de falta de planejamento, né? Se fez o fatiamento da obra para facilitar o licenciamento, isso sair rápido, e nós não temos um desenho dessa obra por completo, ou seja, pegando toda a região metropolitana, né? E os cálculos de demanda e etc. acabam sendo subestimados em relação a isso. Só aproveitando o mesmo tema, eu vou passar para o doutor Manuel Rogério, porque ele também está entusiasmado com essa questão do patrimônio histórico que a gente deixou para o final, mas no VLT ainda, quando nós tivemos na reunião, participei daquela reunião do PAC dos 50 milhões, lá com o Michel Temer, com os prefeitos, a primeira pergunta de quem nunca esteve na cidade, quem nunca viu o projeto: por que vocês não usaram o monotrilho? Porque se o nosso problema é espaço, falta área, por que fazer um VLT para se adensar ainda mais para o trânsito local? Poderia fazer por cima e nós acompanhávamos aí, teríamos já o projeto pronto, de Piruíbe a Bertioga, que é o que tanto sonhava, a ligação e a conurbação de todas essas cidades. Foi essa a primeira pergunta da ministra de Planejamento. O doutor Rogério estava na sala, da doutora Belchior, né? Assim, por quê? Aí o porquê foi: vocês ficaram desde 2001 discutindo se era sobre trilho, sobre roda, e esse planejamento atrasou, prejudicou, há um prejuízo notório entre as cidades, o desenvolvimento.
um afastamento dessa classe trabalhadora, que muitos vêm ao porto, vêm à cidade e levam o seu sustento para aquecer os cofres públicos de outras cidades, como é feito na Europa, em Londres, em outras regiões do mundo. E nós ficamos batendo cabeça do modal, que jeito, e quando lança, ainda lança errado. Esse planejamento, como o senhor acabou de colocar, como esse túnel que a gente já tem lá, não é por falta de estrutura, túnel Figueiredo Ferraz, túnel que foi levantado pelo Oswaldo Justo, por Prestes Maia, por toda a entrada da cidade impactando menos estrada com estrada, o da Zona Noroeste. Aí, esse estudo, essa colocação, essa sinergia, esse equilíbrio, ele não tem que ser feito um preparo de como vai ficar a cidade nos próximos 20 anos, como o senhor bem disse. Sim. Nós estamos fazendo um túnel aqui agora, depois de outro túnel. Como é que fica a circulação? Será que nós vamos ter que pagar o preço de... É como liberar o gabarito, fizemos os paredões, e agora estamos vendo que o gabarito não foi bom. Depois que está pronto, a gente volta para refazer o uso, ocupação do solo, do diretor, para equilibrar aquilo que nós fizemos de errado. Isso. Recorrer. Mas é exatamente isso. O ideal é que se fizesse planejamento de longo prazo, né, para que esse tipo essas obras não acontecessem no impulso, a obra não fosse vista isoladamente. Nós estamos cansados na região de ver obras colocadas de forma isolada. Né? A questão da verticalização é um outro exemplo. Se estudou a verticalização, a prefeitura aprovou o aumento do gabarito, com a ideia de que quanto mais alto, mais distante do prédio vizinho ficaria, então teria um aproveitamento melhor do território, e o que se acabou vendo é uma proliferação, um abuso no uso dos blocos mais baixos dos prédios, prejudicando a circulação justamente, e a concentração de poluentes justamente no nível da respiração do homem, né, de quem transita pelas ruas. E uma questão que não foi objeto de planejamento, ao que parece, nenhum, e corre o risco, e aí eu já faço um apelo ao nosso vereador, de ficar ainda pior, porque quando se fez essa modificação ela veio junto com uma modificação do sistema de zoneamento da cidade, de modo a que nós passamos a não ter mais bairros residenciais, bairros comerciais, como era o modelo antigo de zoneamento, e optamos por um modelo de zoneamento muito mais moderno, que é o zoneamento pela capacidade das vias. Agora, o zoneamento pela capacidade das vias, ele pressupõe uma responsabilidade muito maior do administrador, porque ele não pode, ele tem que gerenciar isso de acordo com a capacidade da via. Ele não pode estabelecer uma via de trânsito rápido, aonde ele vai permitir um comércio mais adensado, aonde o uso comercial até pode sobrepor ao uso residencial e etc., e depois permitir a instalação de uma escola e colocar um radar de 40 km por hora. Ele matou a via. Da mesma forma que ele não pode concentrar nas vias menores de trânsito exclusivamente local, né, e permitir um adensamento populacional em edifícios que nem sempre contemplam um número de vagas de garagem suficiente, né, para os seus próprios condôminos, e trava o sistema de rua, as ruas, porque fica maior do que a capacidade da rua. Vamos fazer um rápido intervalo? Na volta a gente garante aqui no retorno a palavra ao Manuel Rogério e continuamos aqui com o Banha, com o doutor Dauri também, essa participação importante na Semana do Meio Ambiente aqui no Painel Debates. Já, já. E agora eu quero eliminar... Muito bom, retomamos aqui o nosso painel regional Debates, nesta edição, recebendo com prazer aqui o doutor Dauri de Paula Júnior, promotor do meio ambiente aqui na cidade de Santos, também o vereador Banha, vereador do PMDB aqui da cidade, e o nosso Manuel Rogério. O telefone segue aberto, 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, como também o nosso Facebook, facebook.com/painel regional. Manuel Rogério, como eu falei no final do bloco, a palavra é sua, por favor. Bom, eu ouvi atentamente
essa discussão com o Poder Legislativo, representado pelo vereador Banha, com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o nosso representante maior, que defende os interesses de toda essa nossa coletividade, doutor Dauri, e realmente, eu como advogado, eu fiquei espantado de saber que o poder público realmente não vem fazendo a sua função como deveria de fazer. Ora, aquele que está com mandado, esse mandato público que nós otorgamos a ele para falar pela gente, ele tem que, no mínimo, cuidar da nossa cidade. Ele tem que, no mínimo, cuidar do nosso estado. Eu não vou nem na área federal, porque acho que está um pouco distante da gente, mas aqui, pelo menos, a cidade de Santos e região, a gente tem uma ligação muito grande com o governo do estado e com os prefeitos municipais. Em Santos, por exemplo, nós temos a dificuldade de uma jurisdição federal, que é a área do Porto, e o município já travou uma batalha em relação a isso, sancionou uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Santos, onde regulou o funcionamento, mexeu um pouco no plano diretor em relação a grãos não serem mais permitidos na ponta da praia, e essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal e a União conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos dessa lei e até agora não houve decisão. Agora, nós estamos tendo uma licitação que está para sair, está com problema no Tribunal de Contas da União, mas está para sair, em relação a ampliar os setores que movimentam grãos e granéis sólidos na ponta da praia. Quem vai sofrer com isso? Os moradores da ponta da praia. Falou-se muito aqui de planejamento. Faltou planejamento nas ações de governo, tanto estadual como municipal, VLT. Isso é notório. O Ministério Público conseguiu uma liminar que suspendeu as obras do VLT. O que aconteceu? Circulou nos jornais da cidade que o Ministério Público estava travando o desenvolvimento da cidade. Fizeram campanha contra a ação do Ministério Público. Mas eu já disse isso no programa, já veio várias pessoas especialistas aqui no programa e já disseram isso. Esse VLT, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer o dinheiro que foi gasto, que está sendo gasto e que benefício nenhum trará. Pelo contrário, vai tumultuar mais ainda o trânsito da cidade. A questão do túnel, eu espero que esse túnel realmente seja revisto. Eu espero que isso seja uma euforia de momento político, porque na eleição presidencial anterior, o Serra anunciou uma ponte que depois o prefeito da cidade aqui, na época, João Paulo Tavares, aplaudiu a ponte e falou, excelente. Depois verificou-se que essa ponte era infinitamente inviável. Agora, e até quantos metros de altura, doutor? 100 metros? 80 metros de altura, mas esqueceram das alças de acesso que teria que começar lá em São Vicente, para chegar aos 80 metros de altura. Então, e o município, o antigo prefeito, apoiou isso aí. O antigo prefeito, ele fez alterações no plano diretor, como o doutor Dauri citou aqui, alterações que são muito perigosas, para quê? Para a qualidade de vida da cidade. A questão do gabarito dos prédios, a questão da capacidade das vias. Fora isso... O próprio decreto, esse decreto da Embraport, que é temerário, a gente fala em lei. Por que decreto e não lei? O decreto não precisa de ninguém provar. O prefeito assinou, fez um decreto de utilidade pública e está lá em Embraport. Eu gostaria que realmente os prefeitos da nossa região não ficassem tão submissos ao governo do Estado. Que se impusesse, que realmente se colocasse o que é melhor para a cidade. É claro, tem que ter uma união entre os municípios e ter um desenvolvimento metropolitano, um estudo maior, mas não submisso à ódio do governo, porque, ele tem mais dinheiro, ele pode mandar um dinheiro, um pouquinho, uma verbinha. Não vamos pensar isso, vamos pensar na nossa cidade, vamos pensar o que é melhor para nosso município, os nossos munícipes, seja ele de Santos, São Vicente, Praia Grande. Nós não estamos à mercê das decisões do governo de Estado. Eu quero citar ainda, que vocês estavam falando do município, vou citar aqui especificamente Santos, essa questão de planejamento.
eu quero falar da lei do Alegra Centro. O Boturão sabe que eu sempre cito nisso aí. Não que eu seja contrário à preservação do patrimônio histórico. Eu sou a favor, doutor Dauri. Eu acho bonito. Você vai na Europa, você tem locais específicos onde você tem uma concentração de patrimônio histórico. Mas do jeito que foi feito em Santos, começou em 2003, modificou em 2005, modificou novamente em 2008. E até hoje, a nossa sociedade não absorveu isso. O poder público não convenceu o munícipe santista do quanto seria importante. E o município ficou travado. O centro da cidade, qualquer um pode dizer, quem anda pelo centro da cidade, vê um monte de prédio com matos, você não sabe se é um prédio, se é uma fachada ou se é uma floresta. Você vê, se você sobrevoar por cima, só tem a fachada, o resto é tudo buraco e entulho. Você tem problema de dengue, você tem problema de ratos, problema de doença, problema de esconderijo de marginais. Ora, não é isso que a gente quer para a nossa cidade. A gente quer um desenvolvimento sustentável, sim, quer a preservação do meio ambiente, sim, mas quer que o poder público se envolva mais nisso e faça um planejamento, mas não um planejamento pontual, caso a caso. Faça um planejamento a longo prazo, envolva toda a sociedade nisso. Eu acho que a sociedade, se for uma coisa boa para ela, vai acabar se integrando com isso e isso vai ser o melhor para a gente. Com essa questão que o Rogério levanta, é importante, o Boian também citou no primeiro bloco, a questão de licitação de terminais de grãos aqui na ponta da praia, né? A prefeitura acabou aprovando um projeto contrário, né, aqui na cidade, passou pela Câmara, essa coisa toda, e a Casa Civil da Presidência da República conseguiu uma liminar no STF, foi isso? E aí existe um processo de licitação para se instalar novos terminais. Enquanto essa liminar não é julgada, a licitação corre. A licitação uma hora acaba. Pode acabar a licitação antes da liminar ser julgada. E aí, vale a liminar? Pode se instalar aqui? Ele vem e se instala? É isso? Essa é a questão do prejuízo que o doutor cita aqui do retrabalho, de fazer a pessoa fazer. Na verdade, a situação é até um pouco mais complexa. A informação que nós temos é de que o Tribunal de Contas da União estaria segurando o processo licitatório exatamente em função da existência da ação e a necessidade de que essa ação seja julgada. Bom, então, menos mal. Se isso se concretizar, menos mal. Além do processo licitatório, eventualmente se colocar em licitação algo cuja base de funcionamento é uma mera liminar, e, portanto, cassada liminar, e eu não vejo como que essa ação possa ser julgada procedente, porque a função básica do município é regular o uso e ocupação do solo no seu território, isso é texto constitucional, né? Desde a Constituição de 88 não existem mais, aspas, áreas sob jurisdição federal, todos os espaços territoriais do Brasil estão dentro de um município, que está dentro de um estado, e esses estados formam a Federação Brasileira, né? Era uma excrescência da Constituição do regime da Revolução de 64, ter a União como um ente territorial. Ele é uma mera, nós somos uma república federativa, né? Então a União é a federação dos estados. Isso acabou com os territórios que nós tínhamos, etc. Isso vale a mesma regra para o Porto, né? Então eu não vejo como essa ação possa vir a ser julgada procedente. Então causa, e o que é difícil acreditar que alguma empresa tenha interesse em participar de uma licitação para investir milhões e ter esse seu... Cria uma insegurança jurídica. Uma insegurança jurídica enorme, né? Acho até que é possível buscar uma resolução negociada para essa questão, na medida em que nós temos, naqueles terminais, nós temos terminais cuja permanência no local é lícita até 2025. Né? Então, me parece que é razoável se pensar numa solução negociada até 2025, desde que esta situação negociada venha acompanhada das medidas de correção ambiental necessárias. Porque hoje há uma resistência muito grande dos terminais na adoção da melhor tecnologia disponível para que exerçam a sua atividade com o mínimo de poluição, porque eles funcionam com uma dispensa de licença ambiental fornecida pela CETESB. Né? Um outro problema dessas licitações é que essas licitações exigem a licença ambiental e ninguém lembrou
que na passagem de uma empresa para outra, para obter uma licença ambiental de porto hoje, precisa de pelo menos 1 ano. E vai fazer o que nesse intervalo? Ela vai funcionar sem licença para depois se regularizar? Espero que não. Todos nós esperamos que não. Então, essa é uma questão bastante complexa e me parece que o ideal seria esse formato de resolução do problema para acabar de uma vez por todas com o problema imediato da população da Baixada Santista. Eu moro aqui pertinho do estúdio, da janela da minha casa, eu vejo alguns terminais e a semana passada mesmo eu liguei para a CETESB pedindo para alguém lá para autuar, porque tinha nuvem de material particulado, eu fotografei, né, e liguei para a CETESB para tomar providência, porque não é possível conviver essas duas situações como a gente já falou. Em relação ao Alegra Centro, o projeto de Santos é excelente a lei. O modelo adotado é espetacular. Nós fizemos questão de mostrar esse modelo para o Ministério Público do Brasil inteiro. Agora, faltou, por parte do governo municipal, um envolvimento maior no projeto. O que significa isso? Existem recursos para a reforma desses imóveis, com valores subsidiados, tanto pela Caixa Econômica Federal, como através de projetos, através da Lei Rouanet, né? Existe a possibilidade de desenvolvimento num centro histórico, no modelo do nosso centro histórico, ou seja, sem verticalização, como acontece na maior parte das cidades europeias, né, e mesmo nos Estados Unidos, para dar exemplos que são normalmente citados, né? Agora, hoje o cidadão ele quer fazer um investimento no Alegra Centro, ele não sabe o que ele pode fazer ou não, né? Ele não sabe como que ele obtém recurso ou não. As empresas se instalam na cidade e não há uma formação de parceria com o poder público municipal para que essas empresas invistam, via Lei Rouanet, né, a parte do seu faturamento na recuperação desses bens. Né? Não há incentivo para que a empresa, ao invés de se instalar numa mega torre, ocupe com seus escritórios o condomínio horizontal, porque é através da preservação desses imóveis. Né? São modelos de revitalização que exigem do poder público não só fazer a lei e ficar sentado na cadeira de braço cruzado esperando que o particular vá lá, olha, eu quero fazer um mega projeto. Não, o mega projeto que dá lucro é aquela torre com o maior número de andares possível. Se você, para conseguir a adesão do particular que visa lucro, e o lucro no nosso país, que é um país capitalista, é absolutamente legítimo, você tem que dizer para ele como ter lucro nesse modelo de proteção. Mas né? Aí que está o problema, doutor. Aí que o senhor colocou. Primeiro ponto. Eu viajo pelo mundo. Paris tem parte que é preservada, a maior parte sim, mas tem partes que tem prédios modernos, que foge àquela arquitetura antiga. Roma, você tem a maior parte da cidade antiga preservada, mas tem prédios modernos também. Qual que é o problema aqui em Santos? Se estendeu-se uma área sem critério, não vejo critério, porque tem locais que têm esses níveis de proteção 1, nível de proteção 2, nível de proteção 3 e até 4, sem critério nenhum. Os tombamentos a êxito. E o que é pior, se você vem do Valongo até aquela área onde tem a Bolsa do Café, até mais ou menos ali próximo da Polícia Federal, a 15 de novembro, excelente, você está preservando uma área que realmente tem uma concentração de prédios antigos, você consegue fazer, você visa, agora você vê, Senador Feijó, tem lugar na Rangel Pestana, Bueno, São Francisco. tem muitos locais que você não vê o porquê. O que matou foi aquele raio, e o que é pior, o senhor falou assim, do incentivo para aquele investidor falar assim, não, eu vou ter uma contrapartida em preservar isso. Aí é que está, para ele preservar isso, criou-se
criou-se um grupo, eu posso falar de uma pessoa que era muito amigo minha, que o senhor conheceu muito, que era o Valdir Rueda, ele conseguiu identificar isso. Criou-se um grupo de empresas e de pessoas especializadas só nisso, que cobram milhões. Então você não consegue fazer, olha, isso aí só com esse grupo aqui, eu conheço com aquele. E para você fazer com ele é muito caro. Então, a pessoa fala, não, vou fugir do centro. Eu crio a dificuldade para buscar facilidade. O incentivo que a prefeitura vai me dar, mas eu não vou recuperar nunca. Não. Então eu vou sair do centro. Aí o centro vai virando uma cidade fantasma. Tem que problema, Dauri? Em cima do Bestorama, aqui já 3 minutos esse bloco aqui. A gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos nessa questão aí do Alegra Centro com a palavra do promotor Dauri. Já, já. Esse assunto é bom. Fazer um negócio, não, eu estou falando. Vamos voltar. Voltamos, terceiro bloco do painel regional debates, aqui com o promotor do meio ambiente de Santos, doutor Dauri de Paula Júnior, com o vereador Antônio Carlos Banha do PMDB aqui de Santos também, e o nosso Manuel Rogério. Se abrir aí a imagem aí, dá para ver os três aí estamos todos aqui na telinha da TV Santa Cecília no painel regional debates. Perguntas chegando, já a gente abre um espaço importante também para o telespectador, mas a pauta do assunto era o Alegra Centro, um debate empolgante aqui, né, com relação aos tombamentos, aos equívocos, aos exageros, aos erros e acertos que aconteceram. O Dauri já estava a palavra para discutir o assunto com o Rogério, né? E antes de passar para o doutor Dauri, até para aproveitar esse gancho que a gente está falando de patrimônio histórico, com relação a mensurar, porque a gente, além de falar do tombamento, da falta de investimento, a gente tem dificuldade até para fazer regularização fundiária. Coisa que outro dia, conversando com a própria Caixa Econômica, para facilitar investimento sobre isso, que muita gente não tem dinheiro para registrar o seu imóvel no cartório. O próprio imóvel é a garantia poderia ser a garantia na regularização fundiária. Então falta o quê? Como diz o doutor, falta ousadia, falta um pouco mais de planejamento, uma participação, né, dentro desse contexto. Olha, desde que eu estou com coisa por gente, estamos lá para a regularização fundiária. Vila Progresso, Caruara, Jardim São Manuel e outros lugares aí que o cidadão sequer tem escritura, mora lá mais de 30 anos, nós não conseguimos sair do lugar. Aí patina na questão, que isso tem me causado estranheza, eu até brinquei aqui com o doutor recentemente, que trena será essa? O restaurante Washington teve que ser todo restaurado, ali na Senador Feijó, com a Praça da República. Em frente, tem lá um edifício que tem um café que chama Pelé, todo cheio de vidro, até o teto. Lá para frente, na General Câmara, é tudo proteção de nível. E aquele prédio foi construído suntuosamente com níveis... Não tem nível de proteção nenhum. Que ali é tecnologia, modernidade, todo de vidro espelhado. Então, eu não sei quem fiscaliza, eu não sei quem tem a régua, quem tem a trena. E a gente vê essas dificuldades, essas disparidades, e ao mesmo tempo vai acompanhando uma degradação, escombro, não se valoriza. A ação, a inércia do poder público é muito grande, porque fica se especulando com ruas comerciais. E ao mesmo tempo podia ter instalado aí do próprio Estado, já que usa aqui, não só a União como o Estado, querem usar a nossa cidade como passagem de servidão, como o senhor bem colocou aqui, o Estado com túneis e VLT, a União com essa famigerada licitação que quer colocar adubo dentro de uma cidade, quer colocar grão dentro da cidade, o índice de poluição com caminhão segregando, quebrando, mas sequer paga 1 centavo de imposto, porque se subrogam do título de ser uma área federal. E quando a gente vem fazer a lei, apanha porque tem cachorro e apanha porque não tem cachorro. Aí o legislador, olha, você tem que fazer ZEIS aqui, você tem que fazer usucapião do solo. Quando a gente faz isso, vem uma autoridade e pede caça à única e legítima ação do legislador, que é fazer a ação de usucapião do solo, plano diretor físico. Se eu não puder fazer isso, doutor, eu tenho que rasgar meu mandato, ir embora, ir para casa e dormir. Só para, inclusive, essa ação proposta pela União, ela tem uma questão processual muito séria. Essa ação de arguição de preceito fundamental, ela é subsidiária. Você só vai nela quando você esgotou todos os outros meios. E nesse caso, eles já foram direto nela, não atendeu esse princípio da subsidiariedade. Pois não, Dauri. Voltando à questão do centro, como eu falei, de fato precisa, o poder público precisa se apropriar melhor do projeto. Né? O projeto é bom na medida em que ele separa os imóveis
que precisam ser preservados, que são o 1 e o 2, né? Garante a ambiência desses imóveis através do 3, que são imóveis que podem ter qualquer modificação, exceto em relação à sua altura, e os outros imóveis que podem ter o gabarito mais alto, né, até 80 metros, que são o NP3B e o NP4, né, que seria praticamente sem restrição. O que falta, de fato, é uma maior visibilidade do projeto para que aquela pessoa que quer investir no centro saiba, em primeiro lugar, o que se espera para aquela região, né? Nós não temos um projeto, o município não sentou em cima de um mapa com todos os ENPs da vida, né, para criar um modelo de desenvolvimento, aonde ele vai buscar a parceria no setor privado para esse modelo de desenvolvimento. É possível até que, talvez, olhando o projeto como um todo, né, a partir de hoje nós temos instrumentos para fazer imagem tridimensional, existem instrumentos técnicos que talvez permitisse até alguma flexibilização nessas situações onde você já tem áreas que já estão verticalizadas, né, o aproveitamento de imóveis com outras finalidades. Nós estamos, por exemplo, fechando um acordo para o aproveitamento de um imóvel que é NP3 para fazer um anexo do Museu do Café, né? Então, é possível se melhorar o projeto. Eu fico muito chateado quando a gente vê na mídia que o projeto é ruim porque está engessando. Não está engessando, o projeto é ótimo, ele pode ser melhorado. Agora, se ele for largado, faz a lei, larga a lei lá e fica sentado, como eu falei, de braço cruzado, esperando que a iniciativa privada ponha o projeto em desenvolvimento, isso não vai acontecer nunca. A iniciativa privada quer o prédio, né? A pressão que vai vir em cima dos vereadores é para modificar a lei, né? E não para fazer o papel que incumbiria o poder público. E isso, infelizmente, o poder público santista não está fazendo, né? A gente tem procurado garantir os imóveis, existem várias ações propostas em conjunto, Ministério Público, Prefeitura, quanto aqueles imóveis estão em situação de risco, mas não basta isso, né? Não basta a lei ser boa, não basta a lei ter mecanismos, já alguns mecanismos de incentivo, né? Ela precisava ir além, né? E quando se comete um erro, doutor? Por exemplo, a gente tem aí o Condepasa. Olha, o conselho maravilhoso, vai estar o Condepasa, vai tomar conta. E quando há esse ardil, e quando há esse envolvimento, e quando há esse abuso, como denunciou nosso querido Rueda, a gente nós temos um caso crônico, eu vou falar para o senhor, isso aí tem incomodado a sociedade como um todo. Temos um caso crônico na Conselheiro Nébias, do lado do Detran, é verdade, onde tombaram a casa de uma família, acabaram com a vida dessa família, e nós não temos elemento agora para fazer, tem que ir para a justiça? Já foi. Não, mas por que nós não temos no Congresso? No Congresso Nacional tem um destombamento. Por que não se cria essa lei aqui? Não, mas veja quem tomba pode destombar. Não existe. São duas questões. Em primeiro lugar, o tombamento ele é um reconhecimento pelo órgão, que no caso aqui é o Condepasa, que é um órgão que é acessório à administração municipal, né? Ele tem a participação da sociedade civil exatamente para que não seja um órgão de governo, né? O processo de tombamento ele pressupõe a fundamentação técnica. No caso dessa casa da Conselheiro Nébias, a fundamentação técnica foi em relação ao aspecto exclusivamente arquitetônico e não histórico. Feito o processo, aberto o processo de tombamento, o proprietário é notificado para apresentar defesa, né? Depois os conselheiros votam o tombamento ou não, e o secretário de Cultura baixa uma resolução tombando o imóvel. Esse caso passou por todas essas etapas, o proprietário, não sei se
mal orientado, não apresentou a defesa no momento oportuno. Será que ele sabia? Ele é comunicado? Ele é comunicado formalmente. E está registrado no processo, nós tomamos o cuidado de buscar essa informação. Tombado o imóvel, como o ato do poder público é um ato meramente declaratório, a única maneira de reverter o tombamento, daí é o texto constitucional, é por lei e não mais por ato administrativo, desde que tenha desaparecido o motivo que levou ao tombamento. E neste caso não vai desaparecer nunca, porque a casa está lá, o motivo é de ordem arquitetônica, né? Eu lembro, o Valdir fez até um laudo para mostrar que não havia valor histórico, e ele não foi tombado por valor histórico, ele foi tombado por valor arquitetônico, por isso que o proprietário perdeu a ação que ele propôs, né? Então, de natureza, a gente pode dizer, irreversível, né? Porque não vai desaparecer. O tombamento leva ao prejuízo? O tombamento não leva ao prejuízo, em primeiro lugar, porque todo o potencial construtivo que ele teria para verticalizar ali, esse potencial construtivo ainda é de propriedade dele, e isso pode ser vendido para qualquer construtor que queira ultrapassar o limite legal nas áreas determinadas pelo município onde isso é possível. Avenida Conselheiro Nébias, Avenida Ana Costa, né? Então, ele tem esse potencial. O que você alega nessa fundamentação desse valor arquitetônico, doutor? Tanta casa comum, aquele para mim é uma casa comum. Não, é uma casa comum de determinado período histórico que está bem preservado. Já teve cinco alterações. Histórica do ponto de vista arquitetônico. Já teve 5 alterações. Eu não sou arquiteto, né? Os arquitetos fizeram esse parecer, o Conselho aprovou. Esse é o âmago da questão. Então, o Conselho aprovou. Tem essa parda aí que é muito, sabe mais do que a gente. O Conselho aprovou. Sempre os mesmos, doutor. O Conselho aprovou e não precisaria demonstrar que não existe esse valor arquitetônico, né, para se questionar a legalidade do tombamento, e isso já foi feito pelo proprietário e por ação judicial que perdeu em primeira instância, está no tribunal. Desculpe, mas acho que isso é uma violência contra o proprietário. O tombamento, ele é um ato... ele é um ato, quanto a isso eu não tenho dúvida em relação a isso. O tombamento, ele é um ato de constrição do poder público em relação ao bem privado. É um passo antes da desapropriação. Doutor, certo, a desapropriação é uma violência, sim. Você tem a sua casa, de repente vai lá o poder público, eu quero esta casa e acabou, não tenho o que discutir. O senhor está mais acostumado do que a gente, o senhor é um homem estudioso, é uma pessoa que vai a fundo, vai buscar, não tem medo de nada. Posso falar para o senhor que eu já tive em várias trincheiras com o senhor, mas vou falar uma coisa para o senhor. É inadmissível. Quantos profissionais o senhor conhece aqui em Santos que conhece de patrimônio histórico? Quantos engenheiros, arquitetos, pintores, escultores? Nós fizemos Guarani, Coliseu, Museu Pelé, Câmara Municipal, Prefeitura. É o mesmo engenheiro, não tem outro, doutor? Engenheiro ou arquiteto? É arquiteto. O cidadão que fez a obra, o irmão era presidente do Condepasa. Qual é essa relação? Como é que é feito tudo isso? Dá para acreditar que só tem um engenheiro na cidade. Vamos lá. Em primeiro lugar, até para que o cidadão se informe, e houve modificação legislativa relativamente recente, só arquiteto pode se manifestar a respeito de questões de patrimônio cultural. Tá? É função privativa da profissão de arquiteto, né? Em relação a bens imóveis. Existem várias empresas qualificadas para fazer restauro de patrimônio cultural. A cidade mesmo tem algumas dessas empresas. Nós temos pessoas bastante qualificadas na região a respeito dessa matéria, mas toda vez que você tem uma atividade, como eu falei, que é regulada pelo poder público, mas o poder público não diz para o interessado, o particular, o que ele pode fazer, como ele pode fazer,
né? Se eu sou dono de um imóvel no centro e chego na secretaria incumbida lá de gerenciar o projeto e digo, olha, eu tenho um imóvel, o que eu posso fazer aqui? E o poder público te diz, olha, aqui faz parte do nosso polo de revitalização de comércio varejista, então você pode fazer isso, fazer bar, etc. O proprietário já sai com o que a gente chama de pré-projeto. Perfeito. Daí ele procura o arquiteto que lhe convém e faz sem ter que cair na mão dessa ou daquela empresa. Então, é isso que está faltando. Viu, doutor? Nós vamos trazê-lo aqui em outra oportunidade, com o tempo estourado aqui. O ponto interessante doutor, é legal, é moral, não é legal, é moral. O cidadão pode ser presidente, seu irmão pode ser o representante, presidente do Condepasa? Sim ou não? O presidente, se o irmão é presidente do Condepasa e o outro é dono de uma empresa, quando o projeto dessa empresa entrar em votação no Condepasa, o irmão não pode participar da votação. Vamos fechar aqui. Assunto bom para outras oportunidades. Um programa sem dúvida com o próprio Dauri de Paula Júnior, que nos visita aqui com muito prazer, a gente tem muita alegria. Obrigado ao promotor, obrigado ao vereador Banha, obrigado ao nosso Rogério, obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta na segunda, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, um pouquinho mais para frente, às 22 do Painel Regional. Tchau.